Programa Revista Rural. Um oferecimento. Roundup, há 50 anos contribuindo para um mundo mais sustentável. E Família Fox, quem usa não troca. Se é agro, é Bayer. E se é Bayer, é bom. Olá pessoal, e aí, como foi a semana? Aqui nem preciso dizer, né? A gente trabalhou um bocado para trazer um programa especial feito com muito carinho, especialmente para você. Confira os assuntos de hoje. As cores e sabores da pitaia. Exploração sustentável da floresta garante renda e preservação. Queijo feito com amor e respeito aos animais. Gosta de caju? Então não perca a reportagem. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gosta de pitaia? Essa fruta exótica, colorida e de sabor único vem ganhando cada vez mais espaço no país e os pesquisadores desenvolveram novas variedades para todos os gostos. Uma história de quase 30 anos. Foi em 1996 que a Embrapa começou a trabalhar com a pitaia. Inicialmente foram coletados materiais da região do Cerrado, que vinham através de doações de colecionadores para que a entidade caracterizasse algumas espécies nativas. E a partir daí nós montamos uma coleção de germoplasma. Com base nesse banco de germoplasma, nós começamos a selecionar e caracterizar espécies e acessos dentro de espécie. O nosso principal objetivo era desenvolver cultivares adaptadas às condições do cerrado e resistentes à doença e principalmente autocompatíveis, ou seja, que não dependem de polinizações manuais. Através do trabalho de pesquisa realizado, a Embrapa está oferecendo ao mercado 5 cultivares geneticamente superiores da fruta, sendo as primeiras registradas no Ministério da Agricultura. Entre as cultivares que a Embrapa está lançando, essa é a BRS Luz do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenicereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Grande, com a média de 600 gramas, uma polpa firme, sem amolecimento interno. Apresenta poucas brácteas, que é uma característica interessante para o mercado. Uma planta muito produtiva, produtividade chega até 30 toneladas por hectare, é uma planta autocompatível, né, e bem adaptada a várias regiões do Brasil. Esta é a cultivar BRS Lua do Cerrado. É uma cultivar da espécie Selenicereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Né? No caso da BRS Lua do Cerrado, ela tem o fruto arredondado, né? Também apresenta poucas brácteas, e o Brix também pode atingir 17 graus Brix, então a polpa com uma doçura bem interessante. A planta é uma planta vigorosa, produtiva também acima de 30 toneladas por hectare. É uma planta também que apresenta autocompatibilidade, ou seja, não é necessária fazer a polinização manual. Esta é a BRS Granada do Cerrado. Essa cultivar foi obtida a partir de um cruzamento entre duas espécies, Selenicereus undatus e a Selenicereus costarricensis. Esse cruzamento, então, gerou esse fruto redondo, tamanho em torno de 250 gramas, polpa vermelha, casca vermelha. A planta muito vigorosa, muito produtiva, com potencial acima de 30 toneladas por hectare. E uma planta autocompatível, que dispensa a polinização manual. Esta é a BRS Mini Pitaia do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenicereus cetáceos, da casca vermelha e da polpa branca. É popularmente conhecida como saborosa, porque ela apresenta uma combinação perfeita da doçura, que é o grau Brix, com a acidez. Ela é considerada a pitaia mais saborosa do mundo. E a cultivar desenvolvida pela Embrapa, ela é bem produtiva, é uma planta autocompatível. Realmente essa pitaia
tem um grande potencial para esse mercado de frutas especiais. Esta é a BRS âmbar do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selencereus megalanthus, que é a pitaia amarela de polpa branca. O diferencial dessa pitaia é a doçura, né? A pitaia mais doce, pode chegar até 22 graus Brix. A cultivar desenvolvida pela Embrapa é muito vigorosa, muito produtiva. Existe um paradigma, né, que a pitaia amarela não pode ser cultivada no Brasil, mas através do melhoramento genético isso foi possível, com alta produtividade e mantendo as características do fruto. Através de parcerias público-privadas, as novas cultivares foram plantadas, testadas e validadas em todo o país. São materiais que vieram para suprir essa necessidade e dar realmente um ganho muito grande. Eu vejo a pitaia como mais uma alternativa para o produtor rural, né? Em função de ter um manejo bastante simples, né? Um custo de produção relativamente baixo e é uma fonte de renda a mais, então ela vem como uma alternativa para aumentar a renda da propriedade rural. É bem resistente, mais resistente do que a branca comum, não deu doença aqui, está com 3 anos e pouco, não é passado aqui, o sistema é todo orgânico e não foi passado água sulfocáustica, esses remédios que tem, não passamos nenhuma pulverização e está bem sadia e é excelente para plantio orgânico. Frutas bastante saborosas que têm agradado ao consumidor. Portanto, nas nossas avaliações, até o momento, temos percebido, temos entendido que são variedades bastante promissoras para a nossa região, aqui no semiárido, né, do Vale do São Francisco. Um lindo projeto envolvendo mãe e filha vem criando bovinos e caprinos com respeito aos animais e produzindo queijos maravilhosos de dar água na boca. Tá curioso? Então confira a reportagem. Um problema de saúde familiar transformou uma enfermeira numa criadora de vacas e cabras. E hoje ela depende única e exclusivamente dos queijos fabricados através do leite destas duas espécies. O trabalho, realizado em família, conta com a ajuda de sua filha. Luísa, para a gente começar a entender o trabalho de vocês, estamos na área de pré-parto das vacas. Exatamente. Qual que é a importância disso dentro do trabalho aqui do Capril? A gente fala assim, tem 2 pilares extremamente importantes numa criação de vaca. O pré-parto e a criação das bezerras. Então, se a gente tiver um pré-parto que não dê um conforto para elas, não dê sombra, que não forneça a ração necessária, a matéria necessária verde, tanto de silagem como capim, ela não vai ter uma lactação boa. Então, é no período de lactação da vaca que a gente vai ter 2 fatores, um bezerro de qualidade e uma lactação de qualidade também. Hoje aqui vocês trabalham com quais raças? A gente trabalha com Jersey, começamos com Jersey, aí as holandesas vieram por questão de quantidade e também a gente tem alguns exemplares de girolandas, né? Mas a intenção mesmo é ficar só com Jersey por qualidade de sólido e holandesa de quantidade na produção do leite. Você falou da importância do bem-estar, né? Sim. Da saúde animal nessa hora do pré-parto. Quais são os principais cuidados que vocês aqui têm hoje para exatamente ela ter esse maior conforto? Então, assim, a gente tem o período de secagem da vaca, né? Quando ela não é primípara, então ela já está no leite, então com 7 meses ou depende da qualidade de como ela está na lactação. Então, se com 6 meses ela já começa a baixar muito, a gente já seca ela e deixa aí um período de 3 meses para ela ter esse descanso aí na lactação. Então, depois que elas secam, elas ficam 1 mês no pasto, descansando, né, incorporando. A gente tem muita Tifton no pasto, então é matéria muito proteica para elas, então é de ótima qualidade. E aí depois a gente traz elas aqui para o pré-parto, que aí a gente tem uma alimentação um pouco mais balanceada, justamente para que ela tenha a matéria necessária para suprir e ajudar no crescimento do bezerro, né? Então nesse terço final de lactação é onde a gente fecha elas no quesito de
colocar elas em sombra, porque já tem muitos estudos que mostram quando está com uma temperatura muito alta, ela não vai ter uma lactação boa. Então, assim, tudo que a gente faz é realmente baseado em vivência e em estudos também que comprovam e cada vez mais que o bem-estar animal vai trazer muitos benefícios, tanto em questão do parto, que vai ser melhor para ela, não vai ter retenção, não vai ter dificuldade, ela vai ter uma lactação, já entrar numa lactação muito bem, e principalmente o bezerro ou a bezerra que nascer vai estar muito saudável. Aqui no Capril, as vacas, ou as meninas, como a Luísa gosta de chamá-las, não são as únicas estrelas da produção. As cabras também têm uma importância muito grande. E dá um queijo saboroso. Quais são as raças hoje que vocês trabalham aqui no Capril e como vocês lidam no dia a dia no trato dos animais? Nós temos a Sunny, que são as brancas, e nós temos a Parda Alpina, tá? A gente já teve a Tockenburg, outras raças, Anglo-Nubiana, mas aí nós fizemos uma seleção. Como a gente já veio com essa criação de muitos anos, então a gente chegou nesse consenso de questão de litragem, né? É a mesma coisa que a gente fez a seleção em relação às vacas ali da holandesa e da Jersey. Então a gente está deixando essas raças e vai fazendo um choque genético para permanecer aí essa litragem, toda essa raça, né, genética. E a gente trata o dia inteiro, né? Vocês têm a produção totalmente verticalizada, né? Tanto das vacas quanto das cabras. Para você, qual que é o principal desafio de vocês produtores hoje? Olha, são muitos, não são poucos, mas o maior desafio com certeza é sempre a volatilidade do mercado. Esse up and down da economia, né, influencia muito direto a nossa produção. Principalmente questão de insumos, sempre muito caro. Como eu falei, começamos com 45 de milho, hoje já bateu 90, agora voltou para 70. Então tudo depende muito da economia, tá muito volátil ainda. E principalmente o mercado interno e a questão da importação do leite de fora, né? Então, como estão trazendo muito leite da Argentina, do Uruguai, isso faz com que o nosso leite fique muito abaixo, né? Porque a concorrência, querendo ou não, aumenta, né? Então, provavelmente, como está acontecendo, o nosso leite está muito barato. Então, não está fechando a conta, assim. Então, realmente é. E mesmo com essa luta diária, né? O que faz vocês se manterem de pé, acordar todos os dias e vir trabalhar? Essa paixão. 35 anos é o que eu falo, filha, a gente continua nessa luta e eu acho que esses desafios é que a gente faz acordar e acreditar e que vai dar certo, né? Como deu certo, a gente veio de uma outra estrutura, reorganizamos tudo aqui, uma área que a gente investiu bastante e tem muito que investir. Tomando todos os cuidados com a higiene do local, é na queijaria que a mágica da transformação do leite acontece. Entrou o leite, a gente faz o teste de Dornick e a fosfatase alcalina. Aí a gente põe o leite para ferver, ele atingindo os 65 graus, a gente permanece com ele meia hora, fazendo no silêncio para que ele faça o processo de matar, vamos dizer, os micro-organismos que estiver. Depois desses 30 minutos a gente desce a temperatura, vai descendo e fazendo conforme o tipo de queijo, a gente fez a pasteurização, quer dizer, baixou essa temperatura, vai fazendo o processo dos queijos. E aí a gente vai pondo o cloreto de cálcio, vai pondo um fermento para o tipo de queijo e vai pondo o coalho, tá? Então, hoje nós estamos fazendo a massa do Boursin. Fizemos o queijo frescal, já fizemos, e estamos fazendo hoje a massa do Boursin. Então, foi o processo que vocês viram aqui, a gente fez todo esse processo e agora nós estamos deixando ele ficar na dormência. Então, após todo esse processo de pasteurizar, deixar ele com esse processo, ele fica aqui por 12 horas e amanhã, mas a gente já está tirando ele para fazer a massa do Boursin. Aí a gente tira ele daqui, põe ele todo no varal que a gente fala, pendurado, que daí ele fica num processo de secagem.
Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Programa Revista Rural, um oferecimento Pioneer e Linha Pastagem, as marcas da Corteva AgriScience mais lembradas pelos produtores. Tortuga, by DSM Firmenich. Branco, a força que o Brasil precisa. E Massey Ferguson, Born to Farm. Tirar o sustento da floresta, mas preservando toda a sua riqueza para que ela nunca se acabe. Esse é o objetivo do projeto Bom Manejo, que vem transformando a vida de várias comunidades. O manejo florestal comunitário e familiar no estado do Pará é uma ação que acontece há bastante tempo. Por lá, as comunidades locais são consideradas guardiãs da floresta. Se nós queremos, enquanto governo, sociedade, promover o uso sustentável das florestas, nós precisamos ter essas famílias, essas comunidades e as suas organizações representativas como aliadas para desenvolvermos estratégias e políticas públicas de manejo florestal. E o manejo florestal ele veio o quê? Para organizar essa nossa atividade, esse nosso planejamento dentro da floresta, né, dentro de uma forma estratégica, considerando a nossa economia, o nosso bem viver e considerando também o meio que a gente vive. O desmatamento ilegal é um processo com grandes impactos, sejam eles ambientais ou socioeconômicos. E apesar dessa realidade, há quem faça da forma correta o trabalho. Quando uma balsa passa por um rio lotada de madeira, por exemplo, aquele material pode ter nota fiscal, rastreabilidade e origem. Usar não é destruir a floresta, isso é importante lembrar, né? A gente tem modelo para usar esses recursos de maneira racional, de maneira inteligente, de maneira planejada. É uma disputa entre o que está no imaginário das pessoas e uma reconstrução de novo imaginário para usar essa floresta de forma sustentável. Necessariamente, para que eles possam executar essa ação, eles têm que seguir todos os regramentos estabelecidos pelo governo brasileiro para que essa agenda seja legal. Boa parte dessas comunidades ficam em áreas de difícil logística, o que dificulta pegar um produto perecível e fazer com que ele chegue ao mercado que está na cidade. É preciso bastante articulação e organização. A gente parte de um modelo de fortalecimento que a gente vem entendendo qual a demanda de mercado para preparar essas comunidades para que elas tenham conhecimento dos processos inteiros, né, que demandam tirar um produto da floresta até ele chegar no mercado. Precisa assistência técnica, precisa um pouco mais da organização comunitária ser mais capacitada, a gestão das comunidades precisa ser fortalecida para que ela não venha a ser entregue na mão das empresas, né, para que realmente ela seja realmente comunitária. Para ajudar da melhor maneira possível as comunidades, ao longo dos anos projetos vêm sendo desenvolvidos e registram resultados satisfatórios. O projeto Bom Manejo, na verdade, é uma linha de projeto que vem já na primeira década desse milênio, nos anos 2000, e desenvolveu ferramentas silviculturais e de gestão de manejo florestal com o objetivo de, com sua introdução, aperfeiçoar o manejo florestal. Aprendemos nesses 20 anos entre a primeira fase e a segunda fase que não são tanto as empresas que vão salvar a floresta, são as comunidades florestais. As ferramentas que foram desenvolvidas no Bom Manejo, ela é completa. Elas te dão condições de elaborar um plano de forma mais qualificada, elas te dão condições de monitorar a floresta, de monitorar o social e o financeiro. O Bom Manejo, ele vem trazendo mais experiência para nós, a gente ter conhecimento como melhorar o nosso trabalho na floresta. A gente trabalhou também a questão do MEOF, né, que é a ferramenta para
para monitoramento financeiro da comunidade, para a comunidade entender qual que é as atividades, qual que mais gasta, né, de que forma que eles podem trabalhar isso para estar tentando tornar o manejo mais, né, efetivamente lucrativo. O projeto também permitiu essa aproximação com a comunidade manejadora, né, seja comunitários, realmente, famílias. Então isso permite que a gente chegue próximo e que a gente transfira o conhecimento que já existe na academia. No atual cenário, as ameaças em relação à floresta amazônica são consideradas robustas, com diversos fatores e interesses econômicos envolvidos. A floresta a gente não entra nela de qualquer jeito. Se a gente entrar no coletivo, quer dizer, uma cabeça pensa, mas se tiver mais cabeça ali, mais elas vão pensar junto e vai ajudar a desenvolver, a pensar melhor para contribuir para a floresta. O crédito sozinho não dá certo. Nós temos que sim ter parceria com as instituições que atuam dentro dessa linha. E o crédito ele ser um apoio para as comunidades desenvolver as suas atividades. A floresta, ela mostrou pra gente que ela só funciona porque todo mundo que está lá dentro, todas as árvores em diferentes idades, está todo mundo junto. Todo mundo coladinho, todo mundo crescendo junto e todo mundo se desenvolvendo junto. Para a gente entender a floresta, para a gente trabalhar com essa floresta, as instituições vão ter que fazer a mesma coisa. A floresta também representa um aprisionamento dos arbovírus que, mantendo a floresta, a possibilidade de transbordamento dessas zoonoses é muito menor. Então, eu que dizia que a floresta é alimento, nesse momento eu digo, a floresta é alimento e a floresta é saúde. A soja segue sendo uma das culturas mais importantes do país, e novas variedades do grão vão permitindo saltos de produtividade cada vez maiores. Produtores de soja do Cerrado brasileiro têm à sua disposição uma nova cultivar desenvolvida pela Embrapa, a BRS 7881 IPRO. O material é transgênico e possui tolerância às principais doenças que atacam a cultura. Além disso, tem elevado potencial de rendimento de grãos e estabilidade de produção nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, além do Distrito Federal. Uma cultivar que está dentro do programa de melhoramento há pelo menos 8 anos como linhagem e agora chega para o produtor como uma nova cultivar muito bem adaptada para a nossa região, material muito competitivo, né, comparado às cultivares que estão no mercado, material de grupo 7.8, um material que a gente vai posicionar em áreas de altíssima fertilidade, um material que tem alta resposta em produtividade. Então, um material que a gente vai trabalhar aí entre 180 mil a 240 mil, talvez 260 mil plantas por hectare em áreas mais baixas. E um material que traz consigo, né, importantes características para além da produtividade, que é a resistência ao nematóide causador de galhas Meloidogene javanica e também ao nematóide do cis da soja, o nematóide raça 3, NCS raça 3. Então, um material bastante interessante para a região centro-norte do Brasil, em que, dependendo da região, pensando em Mato Grosso, médio Mato Grosso, vai até permitir nós pensarmos uma segunda safra com milho. Parceiros da Embrapa já testaram a novidade e os resultados foram bastante positivos. Uma cultivar que apresentou um excelente potencial produtivo em nossas áreas. Cultivamos essa safra em uma área de 9,6 hectares, onde ela atingiu uma produtividade de 89,7 sacos no irrigado. Essa cultivar a gente pôde ver que ela apresentou uma excelente performance numa área onde tinha uma alta incidência de nematóide cisto e nematóide de galha, ela tendo um excelente pegamento de vagens e uma excelente produtividade. A cultivar BRS 7881 tem um potencial enorme hoje no mercado do Cerrado brasileiro. Então é uma cultivar que vai performar muito bem, pensando nessa questão da nematóide cisto, nematóide de galha, que é um problema hoje para o agricultor. Então a gente vê que realmente é uma cultivar que tem potencial produtivo e pode ganhar muito mercado nessa região.
Uma nova variedade híbrida de cajueiro anão despertou o interesse dos produtores do semiárido e vem transformando o cultivo numa das atividades mais lucrativas da região. Pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical desenvolveram um clone de cajueiro que demonstrou excelente desempenho na região semiárida de altitude. Trata-se do BRS 555, que acaba de ser lançado e tem elevado potencial de produção, bem superior às demais variedades plantadas atualmente. É uma satisfação enorme a gente hoje estar trabalhando com o cajueiro anão precoce aqui na nossa região, no município de Apodi e Severiano Melo. E vou explicar por que eles estão satisfeitos. Porque há 7 anos atrás nós tivemos vários anos de seca consecutivos e foi dizimado o cajueiro gigante. E com a entrada do cajueiro anão precoce, hoje nós estamos com muitos produtores ascendendo a classe média em assentamentos rurais do nosso município. Produtores que não tinham renda de nada e hoje estão obtendo renda de R$200 mil por ano na cajucultura. Então a cajucultura é viável em pequenos produtores, em médios produtores e em grandes produtores. Sabendo explorar, sabendo utilizar a variedade correta em cada região, em cada local, com certeza vai obter resultados econômicos expressivos. E hoje vocês dão a satisfação de lançar aqui uma variedade do 555 no nosso seminário em Apodi, que é mais um incremento de tecnologia, de genética para os produtores de cada região, que cada variedade dessa se adapta. Então, são opções que a Embrapa está oferecendo e que o campo a cada dia se assimila e vai absorvendo essa tecnologia e vai começando a ganhar dinheiro com isso, com ocupação e renda, onde no município de Apodi hoje nós temos, se você quiser andar 40 km de cajueiro, eu rodo com você dentro do carro e é 40 km de extensão de cajueiro. Então, a cajucultura está implantada nessa nossa região. Então, Apodi, Severiano Melo, Alto Santos, Limoeiro, Tabuleiro, hoje é o centro de produção da cajucultura do anão precoce, acho que a nível do Nordeste. O trabalho da Embrapa na região vem transformando a vida dos pequenos produtores e o cultivo do caju, acredite, tem sido um fator importante nesse processo. Eu acredito que o sucesso hoje de Severiano Melo, Apodi e região seja a persistência, dos produtores e a adoção das técnicas de uma forma tão mais fácil do que em outras regiões. Hoje, assim, a gente conseguiu em 5, 6 anos dar uma virada de chave aqui na região, onde a cajucultura deixou de ser extrativista, para ser uma cadeia produtiva de sucesso. Hoje aqui na região nós trabalhamos com análise de solo, nós trabalhamos com calagem, trabalhamos com adubação no solo, adubação foliar, manejo integrado de pragas e doenças. Então tudo isso, de acordo com a realidade e a necessidade de cada produtor e da nossa região, a gente conseguiu hoje fazer um manejo de sucesso. Mas, sem dúvida, os produtores eles tiveram que abrir as portas, e aceitar esse novo desafio e esse uso de tecnologia. Hoje, a maior parte da região ela foi implantada com o Embrapa 51. Essa é a maior extensão de área aqui na região de Apodi e Severiano Melo. No entanto, a gente também tem alguns outros clones, como o CCP 76, principalmente voltado para as áreas que são destinadas ao caju à mesa ou feira. E temos alguns clones também, como o Faga 1, Faga 11, mas a maior parte do nosso território está inserido o Embrapa 51. A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Semana que vem temos um novo encontro marcado, ok? Até lá!